Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que vens a ver conosco o Filho de Deus. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo à cidade, e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. E a palavra de hoje que escutamos nos convida a fazer um exame de consciência muito sincero. As leituras nos mostram que Deus não se contenta com uma fé apenas exterior. Ele deseja encontrar um coração que ame de verdade, uma vida transformada pela sua graça, e uma comunidade onde o amor, a justiça e a misericórdia sejam mais fortes do que qualquer aparência religiosa. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Amós, capítulo 5, dirige uma das mensagens mais fortes de todo o Antigo Testamento. O reino de Israel atravessava um período de prosperidade econômica. Havia festas religiosas, havia sacrifícios, havia celebrações, peregrinações no templo. Aos olhos de muitos parecia que tudo estava bem. Mas Deus vê aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Enquanto o culto era cuidadosamente celebrado, os pobres eram explorados, a justiça era corrompida, os mais fracos eram esquecidos. Por isso o Senhor proclama uma palavra que surpreende: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Percebemos que Deus não diz apenas: praticai ritos religiosos. Antes de tudo, Ele pede uma mudança de coração. Buscar o Senhor significa escolher o bem, rejeitar o mal, amar a justiça, construir relações novas entre as pessoas. Depois o profeta apresenta palavras muito fortes que partem de Deus. Eu odeio e desprezo as vossas festas. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos. À primeira vista, essas palavras parecem ser muito duras, mas Deus não está rejeitando a festa, nem a oração, nem o culto e nem os sacrifícios. O que Deus está rejeitando é um culto vazio, separado da vida. O problema não está nas festas e nas celebrações, mas o problema está na incoerência entre aquilo que se reza e aquilo que se pratica. Por isso o profeta Amós, ele conclui com uma das frases mais bonitas de toda a Sagrada Escritura: que o direito corra como água e a justiça como um rio perene. A imagem é muito bela. Assim como o rio nunca deixa de correr, também a justiça deve estar sempre presente na vida do povo de Deus. A verdadeira oração continua depois da missa. Quando perdoamos, quando acolhemos,
quando somos honestos, quando defendemos a dignidade das pessoas, quando fazemos do amor uma escolha concreta. E essa palavra, queridos irmãos, continua muito atual. Também hoje nós corremos o risco de separar fé e vida. Podemos participar da missa, rezar o terço, fazer adoração eucarística, frequentar grupos de oração e ao mesmo tempo guardar ressentimentos, cultivar divisões, fazer fofoca das pessoas na comunidade, agir com desonestidade, fechar os olhos diante do sofrimento alheio. E a palavra de Deus nos recorda que o culto mais agradável a Deus é um coração convertido. Como dizia São João Crisóstomo, não podemos honrar Cristo no altar e desprezá-lo no irmão necessitado. O salmo responsorial que nós ouvimos, o Salmo 5, o Salmo 49, ele prolonga exatamente essa mesma mensagem. Deus declara que não precisa dos nossos sacrifícios como se tivesse necessidade deles, porque tudo lhe pertence. O verdadeiro sacrifício que Deus espera é uma vida que o glorifique pela fidelidade. E por isso o salmista conclui: quem me oferece um sacrifício de louvor, esse me honra. Ao que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Existe uma ligação muito bonita, queridos irmãos, entre o profeta Amós e o Salmo. Ambos nos ensinam que Deus deseja encontrar um coração inteiro. A liturgia não termina quando nós saímos da igreja, mas ela continua nas escolhas que nós vamos fazendo ao longo do nosso dia, durante todos os dias da nossa caminhada. No Evangelho, tirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 28 a 34, Jesus chega à região dos Gadarenos, encontra 2 homens dominados pelo demônio. São Mateus, ele apresenta esses homens morando entre os sepulcros, lugar que simboliza a morte, isolamento e tudo aquilo que afasta o ser humano da comunhão com Deus e com os outros. Aqueles homens haviam perdido a liberdade, a paz, a própria dignidade. Ao aproximar-se deles, Jesus não trava uma luta difícil contra o mal. Basta a sua presença. Basta a sua presença para que os espíritos malignos reconheçam quem Ele é. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? É uma cena muito significativa. Aqueles homens talvez não conseguissem reconhecer plenamente a própria identidade, mas os demônios reconhecem imediatamente a autoridade de Jesus Cristo. O Evangelho proclama assim, que não existe força das trevas capaz de resistir ao poder do Filho de Deus. No entanto, no final do Evangelho, algo chama a nossa atenção. Depois da libertação daqueles homens, os habitantes do lugar pedem que Jesus vá embora. Preferem perder a presença do Salvador a perder os seus interesses. A perda da manada dos porcos pesa mais do que a libertação de 2 pessoas. E essa atitude também pode acontecer conosco, queridos irmãos. Quantas vezes nós pedimos que Jesus transforme a nossa vida, mas desejamos que Ele não mexa em determinadas áreas do nosso coração. Quantas vezes nós pedimos bênção, mas nem sempre aceitamos a conversão. Queremos a paz,
que Jesus nos oferece, mas temos dificuldade de abandonar aquilo que nos aprisiona. Os sepulcros, dos quais o Evangelho também diz existem ainda hoje. São os sepulcros do egoísmo, o sepulcro da falta de perdão, do orgulho, da dependência do dinheiro, da indiferença, do desânimo, da violência, do pecado, dos vícios, da falta de esperança, por aí vai. Cristo, ele continua se aproximando de cada um de nós para nos devolver a liberdade de filhos e filhas de Deus. E é muito bonita a ligação entre as 3 leituras de hoje. Na primeira leitura, Amós denuncia um coração dividido, que presta culto a Deus, mas não pratica a justiça. O Salmo convida a uma fidelidade sincera. E o Evangelho nos mostra Jesus Cristo libertando o ser humano de tudo aquilo que o escraviza. Em todas as mensagens dos textos bíblicos de hoje, encontramos uma única mensagem. Deus deseja restaurar o ser humano por inteiro. Ele não quer apenas mudar algumas atitudes nossas, mas Ele quer renovar completamente o nosso coração. A espiritualidade da unidade, tão rica ao movimento dos focolares, nos ajuda a compreender ainda mais a profundidade da palavra. Quando nós deixamos Jesus ocupar o centro da nossa vida, Ele rompe as correntes que nos dividem interiormente e também as divisões entre os irmãos e irmãs. Quanto mais nós permitimos que Cristo reine no nosso coração, mais cresce entre nós o amor recíproco, a comunhão e a fraternidade. E a presença de Jesus prometida. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É assim, queridos irmãos, que nós vamos aos poucos gerando Jesus no meio de nós, levando a sua luz aos ambientes aonde nós estamos. Dentro de alguns instantes, nós continuaremos com a liturgia eucarística. Sobre o altar estará presente o mesmo Cristo que libertou os possessos de Gadara, que chamou Israel à conversão através do profeta Amós, e que continua hoje libertando o coração de todos aqueles e aquelas que se aproximam dele com sinceridade. Portanto, queridos irmãos, aproximemo-nos do altar pedindo uma única graça, a graça de uma fé coerente, de um coração renovado, de uma vida que una oração, justiça, caridade e comunhão. Que a Eucaristia, ela nos fortaleça para sermos discípulos e discípulas que não apenas celebram Cristo, mas que o testemunhem em cada gesto de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.